Sejam bem-vindos, amados de Cristo Jesus, que o amor de Deus, a salvação de Cristo e a revelação do Espírito Santo te alcance, te reme e te direcione à verdade e às veredas da justiça. Aqui é um canal que fala dos cuidados da alma através da palavra de Deus. E hoje a mensagem está em Ezequiel, capítulo 17, nos versículos 24, no versículo 24, que diz assim: assim saberão todas as árvores do campo, que eu, o Senhor, abate a árvore alta e livrei a árvore baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca. Eu, o Senhor, o disse e o farei. A gente passa por N situações no nosso dia a dia, ou até mesmo dentro do nosso ambiente de trabalho. E se questiona por que não deu certo aquela promoção, não deu certo aquele empreendimento, ou aquele plano que a gente estava planejando para concretizar, para fazer. E saiba que quando não dá certo, o Senhor, Ele sabe, Ele conhece, e ali Ele também está. Porque, como a gente leu, a árvore, quem faz crescer a árvore seca é o Senhor. E quem abate a árvore everdecente, ou seja, aquela árvore alta, também é Ele. Devemos confiar nos planos de Deus, naquilo que Ele tem para nós e já nos designou. Mas é muito fácil falar quando tudo vai bem, quando tudo está fluindo, quando a gente vê o nosso vizinho, ou a gente vê familiares ou alguém próximo de nós conseguindo, alcançando seus objetivos e avançando. E nada de novo acontece com a gente, nada de novo acontece ao nosso redor. E a prova, quando ela se prolonga por muito tempo, ela tende a nos deixar fracos, abatidos, ansiosos e até mesmo, se não estivermos na palavra e confiante ao Senhor, oscilar na fé. Quando a prova ela se estende por muitos anos e nada de novo acontece e o Senhor já prometeu que faz, mas a gente escuta o testemunho de um, o testemunho do outro e com a gente nada acontece. Mas é isso que eu vim dizer para você: esperar de Deus, esperar em Deus é preciso. Isso nos vai trazer maturidade para alcançar o que o Senhor já falou que vai fazer. E mesmo que situações adversas aconteçam, há aqueles que não vão entender, que vão falar, que simplesmente vão desdenhar do seu Deus, de quem você serve. Isso tanto faz dentro de casa quanto fora, mas permaneça, porque é Ele que abate, é Ele que levanta. Quando o nosso cenário não é favorável e não está de acordo com aquilo que Deus prometeu, e a gente deve permanecer em Deus, mesmo que tudo está ao contrário, mesmo que a gente seja humilhado, a gente leva nomes, palavras que ferem o nosso coração. Isso tanto faz ser pessoas de fora, quanto aqueles que estão no seu convívio, amigos, membros da igreja, que não entendem que tudo é um processo. A árvore, para que ela cresça, ela passa pelo tempo, ela passa pela semente, ela desabrocha e ela vai crescendo com o tempo. E ela está sujeita às estações.
o outono, o inverno, a chuva, o sol. E tudo isso traz marcas. Quando a gente olha uma árvore e vê o quão grande ela cresceu, a gente não imagina o processo que ela passou. Passou por tempestades, por chuvas, por frios. E isso também é conosco. A gente só quer viver a parte boa. É bom quando tudo está bom, quando tudo está favorável, quando a gente avança espiritualmente, materialmente, quando está tudo bem. Mas também é preciso a gente permanecer quando também nada está favorável. Quando a geladeira está vazia, quando o armário está para acabar, quando o gás acaba. Tudo isso faz parte. E só quem sabe é quem está vivendo. Às vezes chega alguém e pergunta: tá tudo bem? É preciso falar: está tudo bem, porque só quem deve conhecer os seus problemas é o Senhor e mais ninguém. Só Ele deve conhecer as estações que você está passando hoje. Só Ele deve conhecer, porque é só Ele que vai dar jeito, só Ele que vai resolver o seu problema. Às vezes a gente recebe um diagnóstico ruim, a gente passa pelo tempo da escassez, mas também vai vir a bonança. Eu lembro como se fosse hoje, eu trabalhava numa empresa em que eu comecei como operadora de telemarketing e o Senhor havia me dito que Ele iria me colocar numa mesa onde sentaria os grandes. E passado-se algum tempo, houve um processo seletivo ali internamente e eu não me imaginava realmente naquele setor fazendo aquilo. E me candidatei por candidatar e fazendo uma entrevista simples até, por sinal. Eu pensei que não tinha passado na entrevista. E sabe quando você esquece da palavra? Eu esqueci da palavra de Deus. Quando não, eu recebi a notícia que eu havia sido promovida. E foi o maior desafio que eu já enfrentei, pois uma pessoa que tinha vergonha em falar em público, que tinha vergonha em fazer apresentações escolares, o Senhor me colocou na frente de clientes, onde eu precisaria apresentar os gráficos, falar. É claro que eu nunca consegui de fato falar. Eu tinha uma colega chamada Eunice, ela sempre quebrava o galho. Ela já tinha mais tempo de cargo do que eu, e ela sempre apresentava ali quando o nosso supervisor não conseguia apresentar, mas só o fato de eu estar ali participando, falando de qualidade, apresentando métricas e planos de ações para ajudar a equipe, era totalmente fora do meu contexto, onde uma pessoa que não tinha estudo, eu não era formada, como ainda não sou, não tinha uma faculdade, e assim o Senhor fez. E eu pude crescer muito ali naquele lugar. Aprendi coisas que eu carrego para minha vida, não só coisas de trabalho, ferramentas, mas como você se portar, como você saber falar, como Deus ele nos surpreende. É claro que teve muitos desafios nesse cargo novo, teve muitos desafios, pois aquela pessoa que estava, vamos se dizer, esquecida ali, eu era só mais uma em meio a tantos funcionários. O Senhor me colocou à frente para não administrar uma equipe, mas estar no setor de qualidade. E quantos vinham tirar dúvidas comigo de procedimentos e quão grande o Senhor ali me fez. Eu só tenho que agradecer
Porque hoje, se eu estou na frente de uma câmera falando com vocês, foi porque eu tive um processo também. E é claro que eu ainda não me sinto confiante o suficiente para falar da palavra de Deus em si, mas eu sei que não é sobre eu, não é sobre a minha capacidade com a força do meu braço, com a eloquência ou com palavras bonitas. Eu sei que é o Senhor. É promessa Deus estar aqui, é promessa falar da sua palavra, coisa que eu já relutei por mais de 2 anos. Mas assim o Senhor quis e o Senhor está fazendo, e é isso que eu vim falar para você. Sonhar os sonhos de Deus e estar alinhado é essencial, mas permanecer e fazer a sua vontade também. Há momentos em que é desafiador, como eu falei, há processos que estamos sujeitos ao tempo. E o tempo ele tem essa tendência de fazer a nossa fé oscilar, mas saiba, aprenda uma coisa que hoje, utilize o tempo a seu favor, para você crescer espiritualmente e ter a envergadura que é necessária para que o tempo do cumprimento da promessa, quando vier, você ter base e estrutura. E não só é Deus te abençoar. A gente, como ser humano, eu falo, no modo geral, temos a tendência de quando Deus nos abençoa, a gente ser menos frequente em oração, em jejum, em busca, em adoração. A gente sabe pedir, sabe permanecer quando tudo está ruim e quando tudo está bom. E quando tudo, o Senhor já nos abençoou na área financeira, na área emocional, na área sentimental, tá tudo bem conosco. A tendência é a gente cada vez mais se declinar, se afastar. E aí que eu te falo, não permita que isso aconteça. Então, quando a gente passa por essas fases, é complicado. A gente não quer crescer na dor, a gente não quer passar por esses momentos de dificuldade, não é verdade? Mas é neles que o Senhor aparece, é nesses momentos que a gente vê a mão do Senhor operar. E aquilo que a gente achava que não ia dar certo, que a gente não tinha capacidade, o Senhor transforma. O Senhor é Ele que eleva e é Ele que abaixa. Então, é bom a gente ter a noção desses 2 momentos da nossa vida. E saiba que nem tudo está perdido. Aos nossos olhos humanos, aos nossos olhos carnais, a gente olha e fala, essa situação não tem mais jeito. Mas a árvore alta, aquela que tem a arrogância, a prepotência em se achar, o Senhor abaixa, o Senhor abate. Eu já vi muito isso. E seja humilde para quando o Senhor te elevar para lugares que o Senhor te permitir você adentrar. E aquele que te humilhou, que desdenhou de você, te olhou e disse, você não é capaz de chegar, você não tem capacidade de estar aqui. Lembre-se que é o Senhor que faz as coisas. Não somos nós, na nossa eloquência e capacidade, mas é o Senhor. Então é isso. Vou ficar por aqui. Te desejo um beijo, um abraço e até o próximo vídeo.